Meu marido me trocou por uma mulher fitness e me humilhou. Ele não sabia do meu segredo de 50 milhões de reais. Era assim que a noite rasgou meu silêncio, um corte seco que deixou marcas na pele e na cabeça. O restaurante fervilhava como sempre, o barulho de talheres, a conversa espalhada em ondas, o ar quente vindo da cozinha. Eu equilibrava 2 pratos, o avental já marcado por noites de trabalho, quando vi a mesa dele. Leandro estava lá, com um sorriso largo de sempre. Mas diferente. Havia um brilho novo no terno e um corte no rosto que não era apenas de aparência menos, era de arrogância. Ao lado dele, a mulher que ele escolheu ostentava músculos delineados, bronzeado e uma confiança construída em academias e cliques. Ela parecia saber exatamente onde estava. Eu sabia exatamente quem eu era naquele instante. Ele fez questão de me cumprimentar como quem perfuma a humilhação com indiferença. Você ainda está aqui? Perguntou, autossuficiente para que algumas mesas olhassem. Não foi uma pergunta a menos, foi sentenciado. Riram, um riso pequeno, noturno, como quem se diverte com a queda alheia. Eu senti as mãos tremerem, o prato pesar. Por dentro, o sangue queria gritar. Por fora, sorri. Um sorriso que eu sabia esconder bem. Para evitar qualquer confusão, o nome dele é Leandro. E sim, ele era meu marido na época. Casamos jovens, com promessas que soavam maiores do que éramos. Ele tinha ambição. Eu tinha vontade. Isso não era suficiente para o que viria depois. No segundo seguinte, quando o salão voltou à sua rotina, eu cochichei com licença e segui. Não respondi. Não fiz cena. Não joguei o prato na mesa dele. Nem contei ao mundo a sequência de pequenas traições que veio depois do casamento. Havia uma razão para isso. Decidi que aquele não era o palco onde eu iria reescrever minha história. Naquele instante frio e úmido de vergonha, optei por um plano silencioso. Se essa história está batendo em algum lugar do seu peito, fica comigo até o final. Você vai entender o porquê de eu ter guardado um segredo que parecia impossível. A minha história com Leandro começou muito antes do prato tremido que deslizou pela mesa dele. Começou numa recepção de hotel, no balcão do Bela Vista, quando eu tinha 22 anos e a vida inteira parecia um mapa em branco. O Bela Vista era um lugar de histórias, senhoras comemorando bodas. Executivos que chegavam com maletas e fusos horários nos olhos. Mochileiros que trocavam passaporte por conselho. Eu trabalhava no balcão, aprendendo a desenhar sorrisos profissionais e a domar correntes aéreas de pressão entre hóspedes. Foi ali que aprendi inglês com turistas. Que o espanhol entrou no meu ouvido através de um grupo de argentinos barulhentos. Que pratiquei alemão com um casal de Munique que não sabia parar de repetir o mesmo disco de piadas ruins. À noite, quando a portaria fechava, eu abria um caderno velho e traduzia notícias do jornal, repassava frases, gravava minha própria voz dizendo Good morning, how may I help you? Por favor, a conta separada, fazia exercícios no celular durante o ônibus para casa. Era esquisito, era solitário, mas eu sentia que estava construindo algo que sequer eu sabia o nome. Leandro apareceu no Bela Vista como hóspede, um homem sempre de passagem, com pastas, sorriso de quem faz negócios pequenos que viram grandes. Foi ele quem me ensinou, sem querer, o gosto de querer mais. Conversávamos no hall, ele atento às minhas histórias de tarde trabalhando e de noites estudando. Ele me fez acreditar nas minhas palavras antes mesmo de eu saber colocá-las em ordem. Casamo-nos depois de 1 ano. O casamento foi, na essência, a reunião de 2 planos incompletos. O dele buscava rapidez, o meu, segurança. A segurança, porém, foi se transformando em invisibilidade. Enquanto eu traduzia menus e ajudava hóspedes a se comunicarem. Leandro estava subindo uma escada que parecia íngreme demais para mim. E por isso, a cada degrau ele deixava algumas palavras pelo caminho, e também a mim. Quando o hotel fechou, um golpe econômico que veio com uma sequência de decisões ruins dos proprietários.
Eu perdi o emprego. Perder o lugar onde aprendi a gostar de idiomas foi como perder um amigo. O final do Bela Vista foi um buraco no currículo. O tê-lo fechado parecia óbvio demais para justificar as noites que eu agora passava limpando mesas. Passei a trabalhar em restaurantes. Foi humilhante. Às vezes, libertador, outras tantas. Ainda que a função fosse a mesma, menos atender, ouvir, resolver, menos a remuneração, os olhares. Tudo parecia dizer que eu tinha encolhido. Alguém olhava para mim e via um avental manchado em vez de uma mulher que sustentava fluência em 3 línguas consigo. As palavras que eu colecionara não me serviam para evitar olhares de pena, de superioridade, de desdém. E foi nesse terreno acelerado de insegurança que as decisões de Leandro se tornaram cruéis. Quando a separação veio, foi como se ele saísse de cena com a naturalidade de quem troca de casaco. Não houve grande confronto, houve escolhas. Ele escolheu uma nova mulher com a estética de sucesso, a tal Fines que parecia encaixar melhor com a imagem que Leandro queria vender. A humilhação que senti no restaurante foi apenas o espelho público de uma longa série de pequenas erupções. Alguns poderiam dizer que eu reagi mal por ainda amá-lo. Eu só digo que senti tudo: o amor, a raiva, o orgulho ferido. A vontade de gritar para o mundo que eu não era aquilo que os olhares ditavam. Mas o plano que eu fiz enquanto servia aquela mesa foi feito com cabeça fria. Em silêncio, resolvi estudar de novo. Em vez de me vingar, eu faria algo que mudasse a dinâmica de poder entre nós, enquanto me ofereciam gorjetas pequenas e palavras atravessadas. Eu transformei o tempo livre em horas de curso online, em leituras e ligações para pessoas que conhecia. Aprimorei a tradução simultânea em pequenos grupos de voluntariado online. Trabalhei em projetos de tradução de menus para uma rede de restaurantes que, por acaso, precisava de alguém que entendesse nuances entre idioma e cultura. Fui juntando provas que um dia poderiam falar por mim, e-mails com clientes agradecendo, prints de mensagens, gravações discretas de ligações onde eu ajudava com precisão. Nada ilegal, só rastro de competência. Houve noites longas. Lembro-me de um inverno em que a caneca de café esfriou 3 vezes e eu, mesmo assim, segui. Lembro-me do trem noturno para o subúrbio, eu lendo em voz alta, como se tivesse plateia. E houve uma noite em que um homem chamado Marcelo, antigo colega do Bela Vista, enviou uma mensagem curta: tem uma vaga. Um cara, Daniel Furtado, quer alguém que fale japonês. Me chamou por causa daquela vez que você quebrou o gelo com os turistas japoneses no hotel. A mensagem veio como uma fresta de luz. Daniel não era um homem qualquer. Pelo que Marcelo disse, ele era do tipo que tinha olhos de fundador, inquietos, incapazes de descanso. Ele dizia que tinha alguém preparado para escalar uma empresa de tradução, consultoria comercial e que precisava de alguém que, além de ser técnica, tivesse sensibilidade. Eu tinha sim técnica, e sensibilidade eu tinha aprendido a forjar. Daniel pediu para me ver, marcou uma reunião. E eu fui. A reunião com Daniel foi um teste de cintura. Ele não queria ver diplomas. Queria ver nervos frente ao fogo. Aconteceu em um escritório pequeno, com uma parede de vidro que mostrava a cidade como se fosse um mapa que alguém poderia puxar. Ele me colocou diante de um case, uma ligação com um fornecedor japonês que exigia tradução técnica, uma negociação pontual. E me disse apenas: traga tudo o que tiver. Me mostre como você resolve. Eu mostrei. Fiz o que sempre fiz quando estava com medo. Respirei, notei o som da cadeira, o clique do teclado, e fui. A conversa foi dura, os termos precisos. Senti o peso do meu passado e a leveza do meu preparo. Traduzi, propus alternativas. Tracei pontes de entendimento onde parecia haver ruínas. No final, Daniel olhou, e algo se moveu em seu rosto como se tivesse entendido o que eu guardava. Ele não falou de dinheiro ali. Falou de responsabilidade.
Disse que precisava de alguém com minha cabeça e meu estofo. Ofereceu uma prova: participar de uma reunião com executivos internacionais, em que eu teria que conduzir a interface e garantir que nenhum detalhe se perdesse. Foi a primeira vez, depois de muito tempo, que senti a possibilidade de uma ponte verdadeira. Não era promessa vazia. Havia sim a chance de algo maior, não por azar, não por sorte, mas por acúmulo de escolhas. Se você tiver esse papel certo, disse Daniel, a porta para uma participação na empresa pode ser discutida depois. Ele falou isso sem entusiasmo de vendedor. Falou como quem escolhe um time. Aquela frase, participação na empresa, ficou suspensa no ar, como uma moeda que pode cair de um lado ou de outro. Eu aguardei, mas o caminho não era reto. Havia um receio que me assombrava. Aceitar poderia me aproximar de Leandro, que, por sua vez, tinha aparente trânsito com gente como Daniel. E havia o meu próprio medo. E se, ao me aproximar do mundo corporativo, eu fosse apenas o rosto da minha história? E se o passado se tornasse uma armadilha? Uma parte de mim gritava para correr. Outra parte, menor e mais feroz, dizia que aquela era a chance que eu tinha preparado. Naquele intervalo entre aceitar e recusar, vivi dias estranhos. Trabalhava no restaurante durante o dia, estudava tráfego de negócios durante a noite. Respondia e-mails com o celular e guardava no bolso do avental recortes da minha própria coragem. Senti o peso do julgamento alheio. Alguns amigos acharam que eu deveria recusar. Não volte para eles, disseram. Outros me lembraram que portas se abrem quando você se posiciona. Eu ouvia, anotava, mas a decisão foi feita na minha cabeça. Naquele lugar onde juntamos coragem e história e nomeamos aquilo de projeto pessoal. Houve uma cena que me marcou, certa manhã fria. Eu puxei uma cadeira em frente à vitrine de uma pequena agência de câmbio. Olhei meu reflexo no vidro e vi uma mulher que carregava muitos papéis não assinados. Pensei no Bela Vista, no caderno repleto de frases. No som do tênis batendo no corredor do hotel quando eu corria para fechar o turno. Pensei em Leandro, naquela noite no restaurante. E em como uma palavra pode desmontar uma pessoa menos e em como várias palavras, bem colocadas, podem reconstruí-la. Então veio o convite formal de Daniel, uma reunião importante com potenciais investidores. É uma audiência que pode abrir capital, ele disse. Eu sabia o que isso significava: números, contratos, participação societária no futuro. Ele explicou, com simplicidade, que a empresa estava buscando transformar seu alcance. Eu poderia ser a ponte com mercados asiáticos, desde que passasse pela prova. Era tal reunião com clientes japoneses, do outro lado do telefone. Se você conduzir bem, vou colocar sua participação na mesa para conversarmos, concluiu. Ele usou a palavra conversar. Para mim, já era um avanço. Havia também Leandro pairando em tudo aquilo, como uma sombra que insistia em atravessar a cena. Não sabia se ele sabia da minha reunião. Muito provavelmente não. Desde a nossa separação, nossas vidas seguiram caminhos paralelos que, vez por outra, cruzavam em assombrações. Ele havia subido, sim. Havia festas, eventos, fotos em redes sociais. Mas subiu sozinho. E isso, ao contrário do que muitos pensam, não traz apenas prestígio. Traz também responsabilidade, e exposição, e às vezes, erro. Preparei-me com cuidado. Listei termos, rebisei contratos modelo, pratiquei entonações. Revisei protocolos de negociação coral. Ensaiei frases em japonês até que minha garganta doeu. Gravei áudios e os ouvi no ônibus. Fui metódica, não por rancor. Por estratégia. Eu queria transformar aquele convite em algo sólido, que não dependesse de simpatia ou de um acaso. O que me moveu não foi a ideia de humilhar Leandro, foi a ideia de me colocar em pé. De restituir minha narrativa, de tocar,
finalmente, o que construir em silêncio. E havia outro elemento que eu carregava comigo como uma pequena promessa, prints de e-mails. Mensagens de clientes. Uma folha de papel com números provisórios que calculavam o alcance do negócio caso a empresa fechasse com um grande investidor. Guardei essa folha no bolso da minha calça, como quem guarda um amuleto. Eu sabia que, para realmente provar meu valor, mais importante, para garantir que eventualmente uma fatia da empresa fosse minha, eu precisaria de mais do que boa vontade, precisaria de provas e de estratégia. Era o que eu vinha colecionando. Antes da reunião decisiva, relembrei o porquê de tudo aquilo. Não era para dar o troco, não era para exibir dinheiro. Era para respirar sem que o passado me guiasse. Eu queria abrir a porta para minha voz. E, se por acaso, na parede do mundo alguém viesse a colocar o meu nome associado a algo significativo, que fosse porque eu trabalhara por isso. Foi ali, na manhã que antecedeu a reunião, que recebi uma ligação curta do número de Marcelo. Eles querem que você faça a reunião de amanhã. É com um time japonês. É grande. Meu coração apertou, não por medo, pelo peso da expectativa. Olhei novamente para o reflexo no vidro e percebi que, onde antes havia confusão, agora havia direção. Havia ainda um detalhe que eu não contava a quase ninguém, enquanto reunia provas e afiava habilidades. Tive também uma conversa com um advogado amigo de Daniel sobre possibilidades de contrato. Não havia nada assinado, mas me explicaram que ser convidada a integrar uma sociedade, na prática, não era um presente, era um acordo. E que, em termos numéricos, 20% de uma empresa que atraísse um investimento grande poderia. Sim, significar um montante que mudaria vidas. Daniel mencionou a palavra valuation. Explicou em termos simples, se a empresa for avaliada em 250 milhões de reais em uma rodada. 20% equivalem a 50 milhões de reais. Aquela frase me soou hipotética, remota, quase poética. Mas ela foi plantada como semente. Eu não criei os números do nada, apenas ouvi explicações. E guardei como quem guarda um mapa possível. Não era certeza menos, era potencial matemático. Era motivo para seguir em frente, não promessa de riqueza instantânea. Essa distinção era fundamental para mim. Eu havia visto gente perder tudo por acreditar em atalhos. Eu não queria atalhos. Queria processo. Na noite que antecedeu a reunião, não consegui dormir direito. Revirei meus materiais, arrumei leituras. Revelei pontos fracos para mim mesma e os transformei em perguntas prontas para serem respondidas. Fui ao trabalho no restaurante. Atendi mesas, e por dentro recitava números, protocolos, possíveis respostas. Em volta, todo barulho comum menos copos, chapéus, risos, parecia uma banda sonora que eu já não escutava como antes. Havia um foco novo. No caminho para a reunião, peguei um ônibus que me levou por ruas que eu conhecia como as veias do corpo. Ao lado de uma banca de jornal, um homem me olhou brevemente e voltou à sua leitura. Não me viu como eu estava de fato, uma mulher a caminho de uma prova que poderia desatar um nó antigo. As camadas que as pessoas podem carregar são invisíveis a olhos apressados. Pensei nisso. Quantas vidas ali poderiam ter mais do que aparentavam? Quantas poderiam ter um segredo guardado que, se revelado, mudaria as perspectivas de uma cidade inteira? Cheguei no prédio de Daniel com antecedência. O elevador subiu devagar, e eu senti o peso do ar-condicionado e o cheiro do café corporativo. O escritório tinha a simplicidade milimetricamente pensada de quem não quer ostentar muito: plantas, quadros com frases de empreendedorismo, uma mesa grande. Daniel levantou-se, me cumprimentou com um aperto de mão firme. Você parece pronta, disse. Eu sorri. A verdade é que me senti preparada não porque eu já tivesse vencido, mas porque havia feito tudo o que podia até aquele ponto. Quando entraram os executivos japoneses por chamada de vídeo,
A reunião começou com formalidades corteses. As primeiras impressões foram curtas e diretas. O desafio não era só traduzir palavras, era traduzir cultura. Expectativas e sutilezas contratuais que poderiam virar mercado. Meus olhos procuraram aquilo que eu vinha guardando, a folha de provas, as anotações, o mapa de como levar a conversa para onde precisávamos. A primeira meia hora foi tensa. Depois, uma curva de confiança. Eu trouxe soluções que ninguém na sala havia pensado. Conectei pontos entre departamentos que pareciam perdidos. Antecipei perguntas e recuei quando necessário. Não foi espetáculo. Foi trabalho. No final, o chefe do time, em japonês bem arranjado, disse algo que me fez sorrir. Vocês têm alguém que entende as pontes. A frase foi curta, mas clara. Daniel fumegou um pouco por dentro, e eu notei. Havia algo diferente no olhar dele, talvez reconhecimento, talvez surpresa por eu não ter falhado. Ele me chamou para uma conversa rápida depois da reunião e me falou de novo sobre a possibilidade de participação. Disse que não era promessa, que precisava negociar com o resto do conselho fundador e com investidores. Mas você mostrou valor, completou. E eu, por dentro, fui enumerando pequenas coisas que me trouxeram ali, noites de estudo no Bela Vista. Conversas com turistas, o caderno. A folha de cálculo privada que guardava o cálculo hipotético que agora soava menos hipotético. Saí do prédio com passos mais largos. Não tinha ainda a resposta que mudaria tudo, mas tinha o peso do possível. Havia algo novo, um futuro que poderia ser reivindicado com trabalho e com decisões conscientes. Ainda assim, o fato de Leandro existir nesse mundo, e ele existia, sempre em algum canto, fazia meu peito apertar. Não era vingança que eu queria, e sim autonomia. Queria, sobretudo, que ninguém mais definisse quem eu era por aquilo que eu fazia enquanto usava um avental. Quando voltei ao restaurante naquela noite, alguém comentou sobre uma notícia que circulava nas redes sociais, uma startup de tradução que havia recebido a atenção de um fundo. Era indefinido quem era o comprador, se era um fundo local ou uma multinacional interessada. A notícia era apenas sugestiva, uma sombra do que poderia vir. Peguei minha caneca de café e sorri às lembranças, enquanto alguns me viam como a garota do avental. Eu era uma mulher que pouco a pouco estava recolocando as peças do seu próprio tabuleiro. O final daquela noite não era o final de nada. Era o começo de uma corrente que eu mesmo havia decidido puxar. Havia exames, provas, pequenas batalhas cotidianas. E havia, em algum arquivo, uma folha com 20% escrita em cima de números que, num hipotético cenário de venda, resultariam em 50 milhões de reais. Era possível, matematicamente possível. Não era um cheque entregue em mãos. Era um mapa. No entanto, a curva da história ainda tinha uma volta antes do salto. Leandro, sem eu saber, começaria a atravessar meu caminho de novo, não necessariamente por escolha, mas por consequência. E Daniel, de forma quase ingênua, me colocaria numa situação que exigiria não apenas habilidade, mas coragem para negociar o que se tornaria a peça central do meu futuro. Eu já tinha decidido que não cederia ao jogo sujo. Não queria sinalizar para o mundo que minha vitória seria medir a dor dele. Queria algo maior, queria a reconstrução da minha dignidade. A manhã seguinte prometia uma reunião com um potencial parceiro internacional que poderia fechar os próximos passos. Era a tal prova real, a que poderia transformar a conversa vaga sobre participação societária em algo concreto. Eu sabia que seria tenso. Eu sabia também que, se desse certo, nada voltaria a ser igual. Enquanto caminhava para o ponto de ônibus, revirei mentalmente as perguntas que poderiam aparecer. Visualizei a cena em que, eventualmente, alguém mostraria documentos provando a transação. Pensei em como aquilo deveria ser apresentado claro, com números e contratos, não com exibições.
Pensei em Leandro e no peso de contar a alguém que me humilhou que eu tinha sido capaz de construir uma história diferente. E foi ali, naquele sentimento contido entre o último semáforo e o ônibus que me levava para o prédio, que decidi, eu iria para a reunião inteira. Não por vingança, nem por orgulho ferido, por justiça pessoal. Ia mostrar que ninguém precisa ser diminuído para ser visto. Ia me posicionar de forma que, quando o mundo pedisse prova, eu tivesse uma para mostrar. A porta do elevador se abriu para mim e, por um segundo, tudo ficou em suspensão: a cidade, o barulho, os nomes. Do outro lado, algo grande me aguardava, menos uma prova. Uma conversa que poderia ir além do meu avental e das marcas que ficaram dessa noite no restaurante. Eu respirei uma última vez e entrei. Entrei na sala com a sensação de que aquela reunião carregava o peso de várias jornadas anteriores. O balcão do hotel. As noites com o caderno aberto. Os horários de ônibus. As gorjetas que raramente cobriam o cansaço. Sentei-me. Ajeitei a pasta com as anotações. Abri o laptop e respirei fundo. A chamada começou com os executivos japoneses já alinhados. E o calor do ar quando me fez lembrar de noites frias estudando frases até a garganta doer. Não foi espetáculo, foi precisão. Cada vez que eu traduzia uma nuance, sugeria uma alternativa ou calmava um ruído cultural. Percebia que tudo aquilo era menos sobre mim e mais sobre a ponte que eu conseguia construir entre pessoas que, de outro modo, teriam falado e se desencontrado. Quando desligamos, Daniel veio até mim com um sorriso discreto que disse mais do que palavras. Você passou na prova. Ele não prometeu nada em tom de vendedor. Apresentou os próximos passos. Queria que eu assumisse a coordenação de um pilot com clientes asiáticos e, se tudo desse certo, discutiríamos um contrato que incluía uma participação de até 20%, não como favor, mas como reconhecimento do papel que eu teria no crescimento da empresa. Disse que o conselho precisaria aprovar, que haveria avaliação, negociações com investidores. Tudo usual no mundo das startups que crescem rápido. Era real o suficiente para que eu me sentisse mais leve e prudente o bastante para manter os pés no chão. Os meses que se seguiram foram uma sequência de entregas. Trabalhei noites, sim, mas de uma outra maneira, em reuniões de estratégia. Desenhando fluxos de trabalho, treinando equipes, resolvendo mandatos em japonês, inglês e espanhol. Passei a dedicar, também a formar uma pequena equipe de confiança. Pessoas com quem eu podia contar nos momentos em que a pressão apertava. Marcelo foi uma dessas pessoas. Lembrava dele do Bela Vista e, de repente, era o colega que assumia tarefas burocráticas. Que checava contratos e me enviava mensagens pela manhã dizendo: você vira o dia. Ele se tornou uma âncora prática e emocional. Os resultados vieram. Conseguimos fechar contratos com clientes que antes pareciam fora do nosso alcance. A empresa cresceu em receita e reputação. Clientes recomendavam, investidores olhavam. Havia, é claro, dias de dúvida, contratos que demoravam. Prazos que apertavam, erros humanos. Mas, na soma, o saldo era positivo. Daniel cumpriu a palavra. Houve uma proposta formal ao conselho sobre a criação de uma condição de participação societária para mim. Um acordo com metas e etapas mais claro no que importava se eu entregasse. Teria parte da empresa. A proposta passou por auditoria, por assessoria jurídica, e virou minuta de contrato. Lembro-me de ler aquelas páginas com a respiração acelerada, identificando cláusulas. Perguntando sobre prazos de vesting, condições de saída. Aprendi a pedir o que precisava saber. Aprendi também que pedir não é fraqueza, a participação não veio de uma vez. Foi uma construção com degraus. Um percentual inicial foi oferecido condicionado ao atingimento de metas de receita e retenção de clientes. Aos poucos, com o suporte de Daniel e de Marcelo,
Fui ampliando minhas responsabilidades e convertendo resultados em cláusulas contratuais. Não foi simples. Negociar sua própria fatia exige coragem de enxergar além do ego, exige traduzir competência em números. Eu aprendi a fazer isso. Em reuniões com o conselho, muitas vezes eu tinha que explicar o porquê de determinada ação, descrever o impacto de rede, mostrar projeções realistas. Houve quem duvidasse, especialmente alguns dos fundadores mais tecnológicos, que enxergavam meu papel como apenas operacional. A resposta veio no dia em que salvamos um contrato que, sem a minha intervenção, teria evaporado. Foi um cliente, com exigências técnicas que pediam não só tradução, mas entendimento cultural e logística. Um erro de prazo, um fuso mal entendido, e tudo poderia ruir. Eu acompanhei cada etapa, falei com fornecedores. Redesenhei o cronograma, renegociei prazos e garanto que os pagamentos aconteceriam. Quando tudo acabou, o cliente escreveu um e-mail elogiando nosso comprometimento e dizendo que, dali em diante, queria ampliar a parceria. Esse e-mail circulou pela empresa e, mais importante, chegou aos ouvidos dos investidores que consideravam aporte na companhia. Pequenos sulcos de competência viravam estradas. Com os resultados, as negociações avançaram. Havia propostas de fundos interessados em aportar capital para acelerar expansão internacional. E aí veio a fase em que os números passaram a ser discutidos em inglês, com planilhas cheias de projeções. Eu me escondi por uma semana em cafés e salas de reunião, revisando termos, entendendo cláusulas de preferência e diluição. Aprendi a dizer anti-dilution e cláusula de tag-along em linguagem que todos entendessem a mesa menos 100. Claro, bancário especialista legal. Pedi conselhos ao advogado que Daniel me indicou e também compartilhei com Marcelo certas preocupações estratégicas. Tudo era partilhado, discutido, medido. Houve, entre esses passos de crescimento, um momento de prova que poderia ter nos feito recuar. Um grande cliente europeu que representava uma fatia significativa do faturamento ameaçou cancelar por questões contratuais. A notícia caiu como uma pedra em um lago. Por alguns dias, o clima foi de tensão. Contadores, advogados e diretores se reuniam para avaliar o impacto. Eu sabia que aquela era a chance de mostrar o que significava segurar uma crise e transformar em aprendizado. Trabalhei em conjunto com a equipe técnica para oferecer alternativas. Renegociei termos com o cliente. Apresentei um plano de mitigação e, sobretudo, mantive a comunicação aberta entre as partes. Não vendi o impossível. Ofereci transparência e propostas concretas. A reviravolta veio de forma inesperada. Ao apresentar o plano de contingência, o cliente europeu percebeu não só a tentativa de manter o serviço, mas a capacidade de nossa equipe em articular soluções personalizadas. No lugar do cancelamento, veio uma extensão contratual com novas cláusulas que, a prazo, aumentaram o ticket médio do serviço. Foi uma vitória tensa e discreta, mas essencial. Naquela reunião, vi rostos mudarem. Ouvi Daniel comentar baixinho, ela sabe pensar à frente. Pequenas frases assim têm o efeito de gasolina em confiança. Com o risco mitigado e os números alinhados, a empresa retomou a trajetória de crescimento. Os talks com investidores avançaram para o papel, sheets foram trocados, diligências foram feitas. Houve visitas técnicas, reuniões com auditoria e, sim, aquela sensação de estar sob lupa. A etapa de due diligence não é apenas a checagem de números. É responder perguntas que expõem vulnerabilidades. É provar que seus processos não só existem no papel. Eu e a equipe preparamos tudo: contratos, registros, histórico de clientes, relatórios de performance. Marcel e eu montamos uma pasta com cases de sucesso que mostravam, de forma direta, o impacto que nós provocávamos. Quando o comprador, indefinido, porque houve negociações simultâneas, para fins desta narrativa,
Não entraremos no nome específico, menos apresentou a proposta final. A oferta foi clara. Eles viam potencial de expansão e estavam dispostos a pagar um preço que, no cálculo, valorizaria a empresa em uma faixa que tornaria a participação societária de 20% correspondente a R$ 50 milhões. Lembro-me de ler a proposta, as cifras. As condições de pagamento: parte em dinheiro à vista, parte condicionada a metas, parte em earn-out. Havia, claro, cláusulas que precisariam ser negociadas. E havia advogados envolvidos, prazos de aceite, reuniões do conselho e assembleias. Tudo levava tempo, e esse tempo era precioso. A assembleia de sócios foi uma manhã tensa. O conselho se reuniu, e eu, pela primeira vez, estive na mesa em que decisões daquela magnitude eram tomadas. Não me senti brilhante. Me senti enraizada. Ali estavam fundadores que imaginavam um futuro grande, investidores que queriam retorno e também pessoas que lembravam dos primeiros dias da empresa. O debate foi longo, com argumentos técnicos, avaliações de sinergia, riscos e também, claro, emoção. Ao final, a proposta foi aprovada por maioria. Havia ainda passos formais a cumprir, mas a direção estava definida. A empresa seria vendida conforme o termo proposto. Foi preciso assinar, revisar, trocar e concordar em termos que pareciam feitos para dois mundos se encontrarem. Eu li cada página, questionei pontos, pedi esclarecimentos. O momento de assinar o contrato final foi mais surreal do que qualquer cena pública que eu já tinha vivido. Havia silêncio nos segundos que antecederam a caneta tocar o papel. Havia também uma sensação estranha de reconhecimento. Quando assinei, não foi apenas um contrato. Foi o carimbo em um percurso que eu havia construído nos intervalos de um emprego e outro. Nas horas sem audiência, nos detalhes que ninguém via quando olhavam para o meu avental. Do ponto de vista prático, o fechamento da operação deixou claro, o valuation acordado situava a empresa em R$ 250 milhões. Minha participação efetiva, após o fechamento das metas que constavam no acordo de VE, estava consolidada em 20%. Na linguagem direta, isso significava que, no momento do pagamento integral, minha fatia equivalia a R$ 50 milhões. Houveram fluxos, parte foi paga à vista, parte via cláusulas de performance pagas em parcelas. Passei por várias conversas com o meu advogado para entender prazos e implicações fiscais. Porque, sim, receber uma quantia dessa monta exige planejar impostos, aconselhamento patrimonial e também pensar no que você quer fazer com a sua vida a partir dali. O anúncio oficial saiu em uma manhã qualquer, como se o mundo continuasse seu ritmo indiferente. Vi o comunicado em redes, em portais de notícia do setor, em e-mails que chegavam com manchetes curtas. Mas, para mim, o movimento real veio quando abri um e-mail do departamento financeiro confirmando que a primeira parcela já havia sido transferida para uma conta que eu havia indicado. Aquilo não era apenas números. Era a confirmação de anos de trabalho convertidos em recursos tangíveis. Guardei a confirmação em PDF num folder seguro, com a mesma seriedade com que guardara os recortes do início. A notícia circulou de forma diferente entre as pessoas que me conheciam de perto. Para Marcelo, que me enviava mensagens às 3 da manhã quando eu trabalhava em prazos, o choque deu lugar à alegria intensa. Para Daniel, havia a satisfação do fundador que viu seu time crescer e transformar um risco em retorno. E para Leandro foi diferente. Não sei dizer ao certo quando ele viu a manchete. A vida dele seguia com a rotina que eu conhecia, eventos, encontros, uma aparência de vitória social que, no meu íntimo, sempre me soou como fachada. Foi um amigo em comum que me contou por mensagem: vi que saiu algo sobre vocês. Vi que, você. A mensagem vinha com um emoji interrogativo e uma ponta de surpresa que me fez rir sozinha. Não queria transformar aquilo num circo.
Havia algo de infantil em querer que alguém que tentou te diminuir se surpreendesse com sua ascensão. Ainda assim, há uma natural curiosidade humana em ver como reagem aqueles que um dia foram importantes para você. Ele me procurou. Não em público, não nas redes, mas em uma mensagem simples que dizia: "Posso te ver?" "Preciso falar." Li a mensagem com calma e respirei. Poderia ter respondido de várias formas, com ironia, com silêncio, com exaltação. Escolhi a moderação, não por covardia, mas por autonomia. Combinei um encontro em que pudéssemos falar. Queria, de verdade, entender o sentimento dele, mais ainda, fechar esse capítulo com maturidade. Quando nos vimos, foi uma conversa corta, tensa e honesta. Ele parecia menor do que eu lembrava, não por tamanho, mas por contorno emocional. Talvez fosse apenas a forma como meu olhar já não encontrava os mesmos lugares. Talvez fosse que eu já me sentia inteira de outra maneira. Ele começou pedindo desculpas por certas coisas. Disse que havia erro em subestimá-la. Falou também de arrependimento e das escolhas que fizera. Havia um tom de admiração confusa. Eu não sabia que você... Eu ouvia? Não neguei que a traição me doeu. Não disse que não senti raiva. Mas respondi com o que vinha me guiando. Você não me definiu. Eu me encontrei. Não vim aqui para te envergonhar. Vim porque precisava ouvir de você o que queria dizer. Falei sobre dignidade. Sobre custo emocional. Sobre como era libertador sentir que as decisões que tomei foram minhas e não reações. A reação dele teve várias camadas. Surpresa, vergonha, admiração velada. Pediu conselhos sobre como não repetir os mesmos erros em relacionamentos. E eu fui honesta. Não dei lições de moral. Falei de responsabilidade, de comunicação, de honestidade consigo mesmo. Houve um momento em que eu segurei sua mão, não como quem busca reconciliação, mas como quem reconhece que duas pessoas já foram um suporte mútuo e que isso não precisava virar guerra. Saímos com um acerto tácito, cada um seguiria sua vida. Ele, com sua trajetória, eu, com a minha. Não houve espetáculo, não houve humilhação. Havia apenas fechamento. O impacto prático do dinheiro foi real e, ao mesmo tempo, surpreendentemente silencioso. Paguei dívidas antigas, não todas, porque organização financeira também é processo. Quitei um empréstimo dos tempos de restaurante. E contratei um planejador financeiro para montar uma reserva, investimentos e estratégias para o futuro. Abri uma pequena reserva para ajudar minha família. Coisas práticas, como concertos, condições melhores para quem sempre esteve comigo. Também investi em educação, cursos, mentorias, estrutura para que a equipe que me ajudou pudesse crescer junto. Uma parte guardei para o futuro da minha empresa, caso eu quisesse reinvestir, nada de ostentação. Tudo foi planejado. Mas o impacto mais notório foi interno. Passei a dormir menos assustada com o amanhã. Senti uma leveza que não se mede em cifras. Era a liberdade de dizer não quando algo não fazia sentido. Era a possibilidade de escolher projetos que me tocassem, de investir em tempo com pessoas que importavam. E, acima de tudo, a sensação de ter a própria história validada por evidências que não dependiam do olhar de ninguém para existir. Por um tempo, recebi mensagens de pessoas que leram sobre a transação menos mulheres, que também se sentiram invisíveis. Que escreveram contando histórias de chefes que não as viram, de relações que diminuíram. Respondi algumas, li outras. Havia uma rede de empatia que fazia sentido com tudo aquilo que eu vivera. Parte de mim quis transformar essa experiência em acolhimento, criar programas de mentoria, abrir espaços para que quem trabalhasse comigo pudesse obter oportunidades. A ideia de pagar adiante era, desde o começo, algo que me movia. Não tanto por nobreza quanto por reconhecimento, quando alguém te abre uma janela. É justo estender a mão para quem está do lado de fora. Também aprendi sobre limites.
Ganhar dinheiro não apaga traumas, não resolve desejos de aceitação instantânea. Tive dias em que me peguei lembrando do avental e das noites frias, e entendi que parte de mim precisava cuidar das marcas. Busquei terapia, conversei com amigos e com especialistas para entender o que a transição financeira transformava em mim: menos vontades, inseguranças, a pressão de novas escolhas. Isso me deu dimensão para não buscar uma revanche vazia. Preferi, desde sempre, algo mais sólido: autonomia. Algumas pessoas, inevitavelmente, esperavam uma narrativa de revanche. Ela enfiou na cara dele. Não foi isso. Não porque eu sentisse piedade, mas porque a sensação de vitória transformada em humilhação alheia me afastava do que eu queria construir. Preferi a diplomacia de quem sabe o valor de sua trajetória e não precisa provar nada em público. O respeito próprio é um espelho mais forte quando não há espetáculo. Houve, sim, momentos sociais, encontros, eventos do setor, amigos em comum, canas em festas. Em alguns, ouvi comentários murmurados, em outros, sorrisos cúmplices. A vida é feita dessas variações. O que não mudou foi o foco que eu coloquei em construir algo que deixasse rastros de competência, processos, contratos, documentação, resultados. Transformei o segredo das noites de estudo em resultados mensuráveis. Os 50 milhões de reais, quando anunciado, veio como consequência de decisões, não como destino de sorte. Depois do fechamento, tive uma conversa com Daniel que me marcou. Sentei com ele em seu escritório, olhamos para a cidade pela janela de vidro e eu disse: eu não vim para isso por rancor, vim por liberdade. E por justiça para comigo, ele concordou. Com aquela firmeza silenciosa que acontece em pessoas que sabem onde pisam e que não precisam de alarde. Falamos sobre o futuro. Ele queria que eu pensasse em assumir um papel consultivo. Que eu dividisse o que aprendi com equipes que quisessem crescer. Aceitei em parte porque gosto de ensinar e também porque sei o quanto é raro alguém que começa de baixo ter acesso a certas conversas. Nos meses seguintes, investi em programas de capacitação na empresa que me acolheu e, aos poucos, acreditei que minha história poderia ser útil para outras mulheres. Não fiz disso um espetáculo de autoajuda. Tratei como estrutura, trilhas de desenvolvimento, mentorias e bolsas para quem precisasse de acesso. Era a forma que encontrei de transformar a dor em possibilidade. Também reorganizei minha vida pessoal. Aprendi a ser mais seletiva nas relações, a reconhecer quando alguém se aproxima por motivos genuínos e quando se aproxima pela imagem. E aprendi, acima de tudo, a não permitir que o passado voltasse a definir meus passos. A liberdade financeira ajudou, mas a liberdade verdadeira veio do entendimento de que eu deveria continuar a construir. Havia prazer em pequenas coisas, ter um tempo para ler sem pensar em contas, poder viajar e ver o mundo como algo que eu tinha direito de explorar. Poder ajudar quem precisei e não pude antes. Um detalhe prático que sempre me divertiu: guardo alguns itens do meu período de garçonete. Um avental com marcas do tempo, um caderno com frases riscadas, aquele primeiro recibo de propina que me ensinou a contar centavos. Parecem coisas banais, mas me lembram do ponto de partida e servem como um lembrete de que conquistas maiores nascem de pequenos hábitos acumulados. Às vezes coloco o avental na prateleira do meu escritório como um amuleto que me diz: nunca esqueça de onde veio. O que aprendi foi simples, e por isso talvez mais difícil. Ninguém precisa humilhar para ser visto. Também ninguém precisa esperar aplausos para começar. O processo é silencioso, rotineiro, requer disciplina e coragem. A minha história não é a fórmula definitiva para ninguém, mas é a prova de que dignidade pode ser reconquistada com trabalho, estratégia e escolhas conscientes. E que um segredo menos no meu caso, um número que parece grande, só tem poder se você souber formá-la em ferramenta, em responsabilidade, em liberdade. Se há um recado que deixo aqui é este:
Não subestime seus aprendizados, por mais simples que pareçam. Não troque sua paz pela necessidade de provar a algo a quem já desistiu de ver você. E, quando a chance vier, construa o seu argumento com provas, com trabalho e com ética. A vitória é mais verdadeira quando cabe no bolso e também no coração. E, se por acaso, você está aí do outro lado da tela, pensando que sua situação é definitiva, não é, histórias mudam. Não prometo atalhos, nem garanto um número mágico. Mas digo com toda a convicção que o esforço diário, a busca por conhecimento e a paciência estratégica têm poder. Fiquei inquieta por muito tempo. Aprendi a canalizar essa inquietude para algo que me trouxesse resultados concretos. Antes de encerrar, se essa história tocou você de alguma forma, se você já foi subestimada ou sabe de alguém que merece ouvir que é possível reescrever a própria narrativa, deixa um comentário contando. Sua história importa e pode inspirar outras. Se inscreve no canal se quiser acompanhar mais relatos e passos práticos que eu compartilho sobre carreira. Negociação e autonomia. Eu não vim aqui para ensinar regras prontas. Vim para mostrar uma trajetória possível. Obrigada por ficar até o final.